Olá, queridos e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro Cortes do Quadrinho na Sarjeta. Vacina não é uma questão individual. E vamos usar esse react para falar sobre a questão da vacinação de novo, que é um assunto muito importante. Já fiz um vídeo há 2 semanas atrás, se eu não me engano, lendo a reportagem sobre o Zema, que fez a lei, né, ou fez algum dispositivo dentro da lei falando que não era obrigatório as crianças tomarem vacinas para serem matriculadas no ensino básico. Se eu não me engano, ele vai falar sobre isso e sobre mais alguns casos que estão acontecendo no Brasil de prefeitos e de políticos que não estão querendo mais colocar essa obrigatoriedade, ou seja, que as crianças sejam vacinadas para serem matriculadas nas escolas. E isso é muito problemático, porque está saindo da esfera do popular, do informal, ou seja, das conversas dentro de WhatsApp, de vacinação e não vacinação, e está tendo dispositivos legais agora que vão favorecer cada vez mais o discurso anti-vacina. Porque antes, eu falo popular da comunicação popular, né? Antes se tinha muito medo da vacinação, mas a obrigatoriedade fazia com que as pessoas se vacinassem e até percebessem que as vacinas não eram o chip da besta, não eram o apocalipse e que as crianças permaneciam sãs e saudáveis, sabe? Mas agora você tendo dispositivos legais que fazem com que as pessoas consigam concretizar o seu discurso na realidade, isso pode prejudicar a gente como nação e como futuro, principalmente no direito à saúde. Então vamos lá reagir lá ao link e usar isso como desculpa para conversar mais sobre esse assunto. No terreno esgotos da humanidade, vamos falar da medida do STF em relação aos prefeitos de Santa Catarina, governadores, no caso de Santa Catarina e de Minas Gerais, que estavam fazendo esses papinho anti-vacina. O Zema chegou a falar um negócio que é ridículo, de que a criança escolhe ser vacinada. Sim, um bebê tem autonomia. Sabe, deixa eu vou bem assim, ó, lá vai pedrada. Esse argumento do Zema, de que a criança escolhe. Sabe onde é que eu vi esse argumento? Eu vi na boca de Pedro já, sacou? Foi na boca desses caras que eu já escutei esse argumento. Não sei se vocês lembram, lá nos anos 2000 e pouco, a internet ainda estava se organizando e tinha uma associação. O pessoal da velha guarda vai lembrar disso. Foi no começo do Facebook. Que é no começo do Facebook? Enfim, tinha uma organização sediada na Holanda, na Noruega, era um dos países, um desses países. Uma associação pró-Pedro. Era um troço bizarro, assim, asqueroso. E eles davam argumentos, assim, tipo. E você via isso até no discurso. A maioria das piadas negras e pesadas e erradas, no meu ponto de vista, que envolva Pedro, você vê que sempre bate nessa questão da escolha. É uma piada que, mano, muito brasileiro tonto da cabeça, idiota, que nem era Pedro, mas tinha essa questão de não vou fazer uma piada super pesada, que era tipo, já viu Penta, então aguenta. Porque era na perspectiva disso, de que tipo, já viu Penta, já sabe, já pode falar sim ou que não. Eu lembro, cara, que no primeiro eu tava no cursinho, não lembro que ano que foi, mas teve o primeiro Masterchef infantil, que tinha uma menina. Esqueci o nome dela, também nem vou falar, mesmo que lembrasse, nem vou falar da aparência pra não virar conteúdo e irem buscar e tudo mais. Não que o meu canal seja super visualizado, mas o meu canal é público, esse vídeo pode ser visto em algum momento, né? E essa menina, ela virou isso, ela virou esse discurso por conta da fisionomia dela, da aparência dela, virou um baita trampolim para piadas pedo, no sentido de que, com essa aparência, já pode falar que sim ou que não. Eu lembro que ressuscitaram até essa piada, tipo, foram pegar a data de nascimento dela e falou, não, ela já viu tal coisa, então ela já pode falar que sim ou que não, né? Então entra essa alusão que o Link faz, não é uma alusão boba, não. É uma alusão que tá na realidade e tá até nas nossas piadas, pra você ver como essa questão da pedo, né? Droga que a gente não pode. Em caso do algoritmo, a gente tem medo de falar, né? A gente tá falando
contra, tá falando, criticando, mas o medo do algoritmo cortar, eu não, a gente tem medo de falar pedofilia, né? Falar a palavra por completo. Sério, era um troço assim. Depois eles foram totalmente achincalhados e tal, não sei que fim levou esse povo. Mas existia. E eles tinham esse papinho. Ah, a criança tem o direito de escolher. Como assim, irmão? Como assim? Tu tá querendo comparar o discernimento de um adulto com o de uma criança? Aí você dá pra criança estricnina e ela tem o direito de escolher se ela vai tomar ou não. Ela nem sabe o que é uma estricnina, ela não sabe nem falar. É um bebê. Põe na mamadeira e ela escolhe. Você tá maluco, cara? Sabe? Sabe, assim, tipo, que distopia, cara. Que distopia bosta, sacou? E esses papos anti-vacina, o pessoal fala, mas a liberdade do indivíduo, vacina não é uma questão individual, tá? Que entre na cabeça de qualquer um. Vacina não é uma questão individual. Porque, primeiro, nenhuma vacina é 100% efetiva. Tem questões genéticas, tem questões de vários tipos. Nenhuma vacina é 100% efetiva. Então, para a rede funcionar, para aqueles em que a vacina não atuou, mesmo para a pessoa que tomou, tu precisa vacinar todo mundo. Você precisa criar uma rede tão grande que mesmo aqueles que, por algum motivo, sei lá qual, acabam tanto imunes àquela vacina, eles estão protegidos, porque os seus vizinhos, seus colegas, as pessoas, o resto da comunidade não vai transmitir, porque está vacinado. Vacina. Esse é o verdadeiro efeito de rebanho que o Bolsonaro subverteu no discurso dele, que várias pessoas subverteram no discurso. Esse é o verdadeiro efeito de rebanho, tá ligado? O efeito de rebanho, através da vacina, a gente alcança. É de todo mundo se vacinar. O papo não é todo mundo se contamina. O papo deveria ser todo mundo se vacina. Aí a gente entra no efeito de rebanho. Aí a gente consegue ter a proteção do rebanho, o rebanho se protegendo por conta da vacinação. Além de que, cara, você é um adulto, você tem que cuidar da criança. Então, se você deixa de vacinar, você não tá cuidando da sua criança. Esse foi o ponto principal lá do meu vídeo, quando tava. Um dos pontos principais, além da notícia do Zema, né? De que, cara, a criança não é que ela é burra, mas ela ainda não tem noção do mundo, ela não tá pronta 100% para tomar todas as decisões. Ela pode, você tem que, vou até fazer uma psicologia freestyle aqui, que eu não sou da área, mas com certeza os psicólogos devem falar isso. Você vai dando liberdades aos poucos, né? De dela escolher, sei lá, a roupa que ela quer ir, ela escolher a comida, ela escolher algumas coisas, daí aos pouquinhos você vai trabalhando a autonomia. Porque você tem que fazer um ser humano autônomo, né? Você não pode criar um ser humano preso a várias coisas. Vacina não é uma questão coletiva, não é uma questão de liberdade individual, e mais do que isso, seus filhos, a gente fala assim, não vou vacinar meus filhos. Seus filhos não são posse sua. Apesar de a gente falar meu filho, de meu porra nenhuma, não é posse sua. Você tem responsabilidade com ele, responsabilidade inclusive de garantir que essa pessoa consiga, esse ser que está aí, que você cuida, que você dá companhia, afeto, cuidado, garantir que ele chegue à sua vida adulta com saúde. E a não ser que você se formou pelos negacionismos imbecis de WhatsApp, o que vai possibilitar essa criança de se tornar um adulto saudável é se ela está vacinada. Não é uma questão individual. A questão individual é que cor que a gente gosta de usar na roupa, que música que a gente gosta de ouvir, que religião a gente quer professar. Isso aí são questões realmente de escolha individual, ninguém tem que ver. Cara, eu Vacina. acho interessante que a primeira vez que eu pensei isso sobre a visão da criança como propriedade foi naquele movimento da educação, que era alguns estatutos que queriam falar sobre professores doutrinadores, que era movimento Educação Livre, alguma coisa assim. Cara, eu não lembro, mas foi um movimento que tentaram engrenar, de tipo, contra professor, e incentivavam os professores a serem filmados, porque os professores eram doutrinadores e tudo mais. Foi a primeira, foi a primeira vez que eu percebi esse tratamento dos filhos como propriedade, tá ligado? E cada vez mais vendo coisas, trabalhando em escolas e tudo mais, eu vejo que nesse neoliberalismo maluco e nesse avanço cultural, e nessa guerra cultural, em que a gente está avançando em certos pontos, então a gente está, por exemplo, conseguindo fazer com que não se trate os outros como propriedade, então os homens estão perdendo muito esse papel, certo? Estão perdendo, são os que mais perdem, não que eles não devessem perder, mas estão perdendo essa figura do homem tradicional, né? Desse homem que era chefe de família, que era
era chefe da esposa, tratava a esposa como propriedade e tudo mais. E eu sinto que. E é uma filosofia totalmente freestyle minha, sabe? Tô abrindo um parênteses gigantesco aqui de loucura. Parece muitas vezes que o filho é o último refúgio, tá ligado? Que culturalmente as pessoas ainda conseguem fazer a sua vontade. Eu acho que vai reverberando essa questão da educação e da vacina. A pessoa já percebeu que ela não é dona do mundo todo que está à volta dela. Ela não é dona da família, não é dona da esposa. Ela percebe que o mercado, o dinheiro, tudo, as propriedades, ela não consegue atingir tudo que ela quer também, porque o mundo não é feito para nós, né? A gente está num mundo capitalista extremamente difícil de sobreviver. E ela vai, querendo ou não, de certa medida, encontrar um último refúgio no filho, assim, sabe? Tipo, ó, você eu controlo ainda. Você eu vou controlar tudo que fazem, tudo que querem. Tanto que, pô, em escola, cara, a gente tá sentindo muito isso. Principalmente em escola, em escolas que são particulares, tá ligado? Você vê os pais indo até as últimas consequências no sentido de, tipo, pedir mundos e fins para o filho, sabe? É como se o filho tivesse que ser o filho fosse totalmente especial, diferente de todos os outros alunos, e o professor hoje tá num papel muito difícil, porque ele parece que tem que ser professor particular de 40 a 30 alunos. Cada vez que ele entra na sala, ele tem que cuidar da particularidade e do cuidado individual da sala inteira. Isso, cara, afeta a mente do professor de um jeito que ele fica maluco, tá ligado? Porque o pai tá nessa de tipo, ó, tô pagando a educação do meu filho e ele tem direito de cobrar uma boa educação, uma boa escola, mas ele tá esquecendo de cobrar a pedagogia e tá cobrando cuidado como se o filho dele fosse uma propriedade, uma peça, um objeto, algo que tem que ser lapidado, cuidado, passado pano, revisto e não revisto. Entende o que eu tô querendo dizer? Esse foi muito maluco minha brisa. Mas esse senso de prioridade de propriedade tá fazendo um tipo de paternidade muito, muito diferente e estranho, interessante, porque em até de certa medida isso até faz bem, né? Então, por exemplo, você tem pais que estão indo cada vez mais atrás de cuidado medicinal para os filhos, leva psicólogo, leva psiquiatra, leva no médico e tudo mais. Mas até que ponto isso também não passa do saudável, tá ligado? De tipo, pai, seu filho tem um laudo, seu filho, a gente vai cuidar dele da melhor maneira possível, mas, pô, pai, você também não precisa criar uma bolha para que seu filho não possa fazer nada. E que eu tenho que cuidar dos mínimos detalhes da vida do seu filho. Eu tenho que contar quantas calorias ele tá comendo, tenho que contar se ele foi no banheiro, se ele não foi. É, Gente, e eu não tô exagerando, tá ligado? É que eu não posso contar as histórias porque eu não vou misturar minha vida profissional aqui com a pública do YouTube, porque eu ainda trabalho no ramo, tudo mais. Mas um dia, quando me aposentar, escreverei livros sobre histórias altamente estranhas que você ouve de pedidos, sabe? E de conversas e de coisas que tá dentro. E isso não é um julgamento, não é o tratamento de tipo, vejo esse pai como vilão. Mas é um pensamento tipo, caramba, o que que tá acontecendo com a gente, tá ligado? Enquanto sociedade, enquanto grupo e tudo mais. Vacina não é uma questão individual. Vacina é uma questão de saúde pública. E qualquer um que atente contra isso está atentando contra a população como um todo, porque essa escolha individual prejudica todo o resto. Essa escolha pseudo-individual prejudica todo o resto. Coloca toda a comunidade em risco. E, de novo, esse papo de criança pode escolher, eu acho muito estranho, porque, como eu disse, a última vez que eu vi esse papinho veio de um pessoal muito, muito sinistro. E esse papo, assim, da criança escolhe, qual é o próximo passo? Estão dizendo que criança pode escolher e que os pais podem fazer o que for. Qual é o próximo passo? Vocês já sacaram qual é o próximo passo disso? O que eles querem fazer com as crianças, dizendo que é propriedade deles? Papo estranho, sacou? Eu acho muito estranho. Assim, olha, o meu sentido aranha para aliciador, assim, ó, acende horrores quando escuta esses. E não necessariamente até só pra pedo, né? Mas, por exemplo, pra trabalho infantil. Trabalho infantil é uma pauta do bolsonarismo, sim. Muito tempo. Eles querem flexibilizar trabalho infantil há muito tempo.
E eu não duvidaria, por exemplo, trabalho infantil compulsório para eh, adolescentes e crianças que estão em Fundação Casa, por exemplo. Pegar essa garotada e mandar trabalhar, porque é a visão deles, né? De que, caramba, ó, o trabalho dignifica, o trabalho te descorrompe, o trabalho te limpa. Você pode ir tanto para a zona da questão sexual quanto do trabalho também. E aí, pô, daqui a pouco a punição do jovem, se ele cometeu, por exemplo, um furto, é que ele vai ter que trabalhar numa situação análoga à escravidão. Isso vai escalando, vai escalando, vai escalando. Isso que é o problema de você não manter o ECA sendo cumprido. Esses papinhos. Linkowski, coisas como a moda surgem quando a existência já não é mais custosa, a arte tem espaço quando se precisa pensar em não morrer de fome. Não, isso não é verdade. Moda, artes, isso tudo convive, assim, sabe? Eu posso dar um relato bem pessoal. A minha mãe foi diretora numa escola que ficava no meio de uma ocupação. E eram pessoas, ali não, a gente não está falando de pobres, a gente está falando de miseráveis, tá? As crianças iam para a escola porque a única refeição que elas faziam era na escola. E as suas mães, tias, irmãs, às vezes as próprias meninas ali da escola, as mais velhas, as adolescentes, elas não tinham comida, mas elas tinham as unhas pintadas. E isso é uma coisa muito interessante sobre o humano. A gente é estético mesmo na mais absoluta necessidade. Sacou? O ser humano é um animal estético. É óbvio que em épocas de estabilidade, de fartura, de bem-estar, isso ganha mais força. Isso fica mais evidente. Mas a gente nunca deixa de ter isso. Isso está ali na gente o tempo todo. Mesmo nos gestos mais tolos. Né? Esses dias eu estava vendo um catador aqui de lixo e ele estava ajeitando a carrocinha dele ali de um jeito que ele dá para ver que ele estava querendo deixar bonitinho. Não era só acomodando ali a coisa, não, ele estava ajeitando de um jeito que ele estava num momento assim de capricho, sabe? Uma questão de capricho pessoal. Então até nisso acontece. Porque o E cinema nacional. até. Eu até parar o vídeo porque eu acho que o assunto morreu, mas esse assunto, o assunto continuou, foi até bom, né? Foi até interessante. Bom não, né? Porque é uma situação horrível do ser humano. Mas aí eu lembrei de a questão do meu pai contava isso, né? Meu pai nasceu lá no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Correntes, que ele gostava de falar que era próximo de Garanhuns, da cidade do Lula. Ele gostava muito de falar isso. E era uma cidade rural pobre, assim, né? E você via. E eu lembrei disso porque quando ele falou da unha e dessa questão da arte, é a questão de se manifestar também, como a manifestação artística era importante para você ou desligar daquela realidade ou expressar aquela realidade, né? Então meu pai falava muito de momentos culturais coletivos que se tinha na cidade. Então, por exemplo, quando ia um cinema itinerante, por exemplo, ou o cara do cinema local e ele passava filmes junto com episódio de séries, e as séries acabavam meio na metade e ele juntava filmes, então ele juntava o episódio do Zorro com o episódio de outra coisa. Ou, por exemplo, quando ele contava que em finais de mundial de clubes, é, quem tinha TV na cidade, ou quem tinha mais posse na cidade, dava um jeito de colocar a TV na praça matriz da cidade. E a população toda, tipo, meia-noite, porque o Mundial era no Japão, ia, tipo, ficar ali. Mundial, ou era em outro país, tá ligado? O Mundial de Japão foi depois que começou a ser no Japão, né? É, ia todo mundo assistir lá. Ele me conta até de uma história de quando ele foi de um ritual religioso afro. Ele foi no mesmo dia da final do Grêmio, do Renato Gaúcho, alguma coisa assim. E que ele teve uma experiência religiosa num terreiro. E ele, e ele tava com medo do que ia acontecer. Aquele estranhamento que a gente tem, os preconceitos que a gente tem, né? Porque a gente vive numa sociedade cristã, católica. E ele fala que a desculpa que ele teve pra sair dali é que ele falou que ele queria ver o jogo do Grêmio. E o jogo do Grêmio ia passar na cidade, tá ligado? Na Praça Matriz lá. E ele, não, vou assistir o Mundial. A final do Grêmio vai passar lá na praça. Mas isso, eu acho que os assuntos do React vão mudar um pouco, vai fugir um pouco dos assuntos do vídeo. Também não quero ficar reagindo a muita coisa e misturando, porque eu não vou ter muita competência
para comentar sobre os próximos assuntos. Mas é isso. Não esqueça de dar engajamento lá pro canal do Quadrinhos na Sarjeta. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui o canal também. E se inscrever se você gostou do conteúdo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!